Eu perguntei pro Bruno se passar em branco para Palmeiras e Flamengo é fracasso ou não. E ele deixou claro que não, porque o Palmeiras perdeu pro Flamengo. Agora, e perder do jeito que foi? Eu sempre falo que eu sou muito fã do Abel Ferreira, ao contrário de muita gente aqui da mesa. A gente tem opiniões diferentes. Eu sou fã do Abel Ferreira, eu acho o trabalho dele foda. Agora, o que eu vi, Mauro, do estádio anteontem, me assustou. Porque o Palmeiras perdendo por 1-0, quem mais criava jogada pro Palmeiras era o goleiro Carlos Miguel, que nem é bom com o pé. Ele ficava chutando a bola para dentro da área. Falta pro Palmeiras. Carlos Miguel, todo o time lá na frente. E isso não era no último minuto, não, tá? Faltando 20 minutos pro jogo acabar. Não tinha uma jogada construída. Era literalmente bola na área. Bola na área. Vindo do goleiro. Aquilo eu achei muito pouco pro elenco que o Palmeiras tem. Concordo. Aí, Mauro, eu tava ontem na rua, muito palmeirense também falando comigo, até na zoeira, pilhado, tu é flamenguista, mas porra, eu gosto de você. Cara, e muitos debatendo, e aí, pilhado, o que você acha? O Abel tem que ir embora? E eu falei, sendo sincero, não. Não, porque eu não vejo o Palmeiras contratando um melhor. Quem seria melhor que o Abel? Então, e alguns torcedores diziam, eu tiraria, eu não. O que você acha se o Abel ainda tem que ter muito tempo de Palmeiras, na sua opinião, e se realmente nesse ano o Abel ficou devendo? Porque no Brasileiro teve uma queda em 5 jogos e uma final de Libertadores ridícula. E nos últimos 6 jogos, em 18 pontos disputados, 2 conquistados. O Mauro César falou ontem, 11% de aproveitamento. Olha isso aí, Mauro Betti. Os últimos 6 jogos. Os últimos 6 jogos são 4 derrotas e 2 empates. 2 pontos em 18. 11% de aproveitamento. Quase nada de gols, desculpa atrapalhar o pilhado. E o único jogo que o Palmeiras fez 2 gols foi com os reservas contra o Grêmio, né? Quer dizer, o Palmeiras não fez, evidentemente, um bom jogo. O Flamengo mereceu a vitória. E estamos falando agora, primeiro, da minha parte, né? Tecnicamente, o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras, o Flamengo tem mais time, o Flamengo deverá ser quarta-feira campeão brasileiro, e era o meu palpite antes de a bola rolar no Brasileiro, mas eu achava que num jogo único, pelo Abel, pelas mudanças, o Palmeiras conseguiria a Libertadores, porque era um título para o Flamengo, para o Palmeiras deverão ser 2 e merecidamente para o Flamengo. Em relação ao jogo de sábado, o Flamengo também só chutou 3, mas fez o gol na primeira chegada, na primeira certa, né? O Flamengo finalizou 11 vezes, o Palmeiras 9, está mais ou menos equilibrado. A maioria dos Palmeiras, dessas chances ou oportunidades ou finalizações palmeirenses foram depois do gol do Danilo, ou seja, quando o Palmeiras não tinha outra alternativa. E o Flamengo teve o gol de cabeça desse monstro Danilo e desse monstruoso Arrascaeta batendo de escanteio. Aí teve aquele lance confuso que sobrou na mão do Carlos Miguel e aquela falta do Cebolinha que de novo entrou bem, bateu e o Carlos Miguel fez boa intervenção. O Flamengo finalizou pouco, mas o Palmeiras não finalizou numa final de Libertadores, evidentemente não é o caso, ainda mais para um time, mas pelo esse desempenho de 11% de um time que não faz gol, ainda que pegando adversários complicados por mérito do Mirassol lá fora, ainda se esperava muito mais do Palmeiras, até para uma reta de chegada do Brasileiro e sobretudo uma grande final de um time que tinha a melhor campanha de novo na Libertadores. É evidente que você comparar campanhas contra adversários distintos é complexo, embora Palmeiras e LDU, o Palmeiras pegou a LDU no mata-mata, na semifinal, e o Flamengo havia pego na fase de grupos, que é também outro momento, outra competição dentro do próprio torneio. Mas assim, é evidente que o Flamengo mereceu, para mim teve um erro crasso de arbitragem, que não dá para dizer se iria mudar, se pode até discutir, já falamos bastante, não vou de novo citar, qualquer coisa ler a minha coluna de Estadão a esse respeito. Eu não teria expulsado o Veiga, mas teria dado cartão amarelo. E se fosse o VAR, não teria chamado. Agora, no caso do Pulgar, eu teria expulsado se fosse um lance de jogo, para o jogo brusco grave, e teria expulsado ainda mais para a bola estar parada para mim, para o conduto da violenta. Seria um lance aos 30 minutos, na minha interpretação, o VAR tinha ter que chamado, o árbitro podia até não ter visto, mas podia ter chamado. Não é desculpa, para mim é um fato. E eu acho que os fatos devem ser ditos. O que não pode é falar que tem sistema, que tem complô, que tem esquema, como fala o João Martins, como fala o Abel, como fala demais o Boto, como fala demais o Felipe Luiz, como fala demais muita gente. E, lamentavelmente, o STJD
de que nada faz a não ser torcer ou distorcer, com as camisas debaixo da toga, como eu estou com a camisa do meu clube aqui debaixo, mas ali é muito pior, evidentemente, até porque eu assumo e os caras não assumem, ou no caso específico até deletam o perfil na rede social, que ali é um erro, ponto. Não é esquema, não é sistema, não é tudo a favor, não é usar o áudio do Tropa de Elite. É a gente tentar ser um pouco mais equilibrado na análise. E você pode ter análise diferente. Você pode estar que é muito pênalti, que é muito cartão vermelho, e pode discutir, pode comparar lances, não tem problema algum. O que não pode é, de repente, você defender sua tese atacar dos outros. Ou muitas vezes você está falando do seu jogo, você fala, mas em 1912, quando teve aquele pênalti, gente, você pode até citar se for um lance muito parecido, mas nunca vai ser igual. Uma série de circunstâncias, de novo, falta padronização da arbitragem, também falta, mas você tem que analisar pela cabeça do árbitro. O árbitro de sábado de Lima entrou em campo com a mentalidade, para não dizer com a orientação de cima para baixo. Não expulse ninguém. E foi o que ele fez. Não expulsou um lance discutível, o Veiga, outro lance que para mim é discutível, se você quiser não ser, tá valendo, poderia ter expulsado, e mesmo expulsado não dá para saber. Inclusive, porque um gol de cabeça, o gol que definiu o tetracampeonato rubro-negro, é um lance que historicamente, ou digamos, estatística e, sobretudo, que é mais importante, taticamente, numa bola parada ofensiva, você normalmente elimina o cara da sobra e não tem, digamos, uma desvantagem numérica. É quase que o mesmo número de pessoas dentro da área. E aí o enorme mérito da cobrança desse monstro Arrascaeta para a chegada de cabeça do Danilo. Então, assim, daí você pode falar desse lance, você pode falar, inclusive, na minha opinião, dos dois lances, ou dos dois jogos no Allianz Parque, no Maracanã, que o Flamengo venceu, para mim, com erros de arbitragem, mas não pode só imputar por o erro da arbitragem isso. Teve um erro terrível, talvez, é que esse ano teve erros terríveis, mas talvez uma hora tenha sido no Morumbi do São Paulo e Flamengo, mas não é só por isso que o Palmeiras virou de novo, são quase 30 viradas do Abel em 30 anos, contra o São Paulo que vem muito mal, e o 6-0 mostra isso contra o Fluminense no Maracanã, mas toda hora você fica imputando para a arbitragem, que tem esquema, não vem, aliás, não vai para o jogo, e ainda mais, quando Real Madrid reclama da arbitragem, Flamengo reclama da arbitragem, Palmeiras reclama da arbitragem de suposto esquema, Corinthians, pelo amor de Deus, imagina um time que tem menos investimento, tem menos força de mídia, menos força de influencers, de influenciados, de tudo, cara. Vai ficar reclamando de arbitragem? Flamengo, Palmeiras? Vamos para o jogo. Você pode falar, repito, pontualmente e deplorar o pior momento da história da arbitragem interplanetária. Ok, mas daí achar que tem esquema, sistema, então faz o seguinte, não vai para campo, perde para o WO e vai fazer outra coisa da vida se toda hora você achar que tem esquema no lugar onde você é muito bem pago e em muitos dos casos merecidamente bem pago, pilhado. O Mauro Betti trazendo aí, né, o assunto da arbitragem, que foi um assunto que a gente falou ontem, e o Mauro, a gente tinha achado expulsão para os dois. Eu mesmo falei que, para mim, a entrada do Pulgar foi mais forte, tá? Foi uma entrada mais forte, sim. Se você tivesse que escolher entre uma e outra, qual era mais para expulsão? Eu diria do Pulgar, sim. Mas eu expulsaria os dois. Até pela força da jogada do Veiga, que ele entra já na altura da canela também. Queria saber do Mauro César Pereira, né, sobre essa discussão de arbitragem na partida e sobre essa discussão sobre o Abel Ferreira, Mauro. Que eu não sei você, mas aqui em Lima eu vi muito palmeirense nessa discussão. Porra, e o Abel? O Palmeiras muito mal nessa reta final, Palmeiras fazendo uma final muito ruim, muitos falando sobre só bolinha na área, muitos palmeirenses. Você acha que tem que se levantar, questionar a permanência do Abel ou não permanência? Tem que existir pela era que ele tem no Palmeiras? E outra, 2 anos que podem ser em branco. Valem críticas pesadas e sobre também a arbitragem, Mauro. Se você concorda com o Mauro Betti em que o Pulgar merecia ter sido expulso e o Rafael Veiga não. Não sei por que um teria que ser expulso e o outro não. Eu não consigo entender esse raciocínio. Aos 13 minutos, o Rafael Veiga dá uma entrada violenta na canela do Carrascal. Aí não é para expulsar, mas o Pulgar é. Sinceramente, eu não consigo concordar com esse ponto de vista. Aliás, seria uma expulsão aos 13 minutos e a outra aos 30. E não sabemos nem se aconteceria a situação aos 30 se o Palmeiras ficasse com um homem a menos aos 13 minutos.
Eu acho que essa coisa da arbitragem está sendo usada pelo Palmeiras como uma muleta para esconder os problemas que você apontou. Problemas da incapacidade do técnico de fazer o time funcionar com o perfil dos jogadores contratados, jogadores técnicos, jogadores bons, e num time que só faz ligação direta. Um time que usou bola longa, um lançamento a cada 2,9 passes nesse jogo. Ou seja, a cada 3 passes trocados, uma bola comprida jogada lá para frente. Isso é muito pouco. Não tem aproximação, triangulação, troca de passes, construção por baixo. O Rogério Ceni não estava totalmente errado quando falou aquilo, não. Há momentos que o Palmeiras constrói jogadas, mas basicamente o jogo está muito dependente de um conceito que não combina com os jogadores contratados. E os jogadores, imagino, sejam contratados com aval da comissão técnica. Então, acho que qualquer cobrança que seja feita no ambiente profissional ela é absolutamente pertinente. O Palmeiras vai para 2 anos. Se não for campeão brasileiro, né, que o título não está decidido ainda, o Palmeiras vai completar 2 anos sem ganhar nada, com várias taças em disputa e com um investimento recorde nesse ano. Isso numa discussão profissional, acho que é muito pertinente. Não é porque um técnico fez sucesso em dado momento que ele vai fazer sucesso a vida inteira. Agora, a avaliação tem que ser do próprio Palmeiras, né? Tem que ser do próprio Palmeiras. Eu acho o Abel Ferreira um técnico bom, mas de repertório pequeno, e que foi bastante esse repertório para ter isso durante um período, e agora, quando foi preciso que ele mostrasse algo mais, ele não conseguiu. O jogo do Maracanã, por exemplo, ele tentou jogar dentro do campo do Flamengo. O que aconteceu naquele jogo? Deixou muito espaço nas costas da defesa, o Flamengo aproveitou em cima do Pedro Arrascaeta, fez 3-0, 3 gols no primeiro tempo. E venceu por 3-2, terminou 3-1, depois 3-2. Então, eu acho que é um trabalho, nesse momento, que deixa muito a desejar, nesse momento. A temporada, eu acho, fraca. O time chegou na final e tal, chegou na final, sim, mas acho que é muito abaixo do que deveria ser, pelo futebol apresentado. A sequência no final da temporada não tem justificativa. O Palmeiras, depois do final do ano, chegar jogando tão mal e perdendo jogos. Acho que tudo isso tem que ser criticado. Tem que ser criticado. Agora, se as pessoas do Palmeiras acharem que devem ignorar esse mau momento, não observar a dificuldade da comissão técnica e fazer com que esse time funcione de uma outra forma, aí é uma escolha do Palmeiras. Não significa que ele seja um técnico ruim, não significa que ele não tenha uma bela trajetória do clube. Tudo isso é fato, não é questão de opinião. Mas o momento, evidentemente, é um momento aquém. E no momento aquém, eu acho que qualquer profissional pode sim ser discutido, pode ser debatido. Aliás, existem palmeirenses que acham que tem que seguir com o Abel Ferreira a vida inteira e outros questionam. São mais críticos, são mais exigentes, talvez coloquem mais na balança a questão daquilo que o clube oferece para ele também. O clube oferece uma condição muito boa, gente. O maior investimento do continente. Várias contratações, jogadores de bom nível. E o futebol apresentado nesses últimos jogos e na final, os dias que antecederam a final, ficaram assim pautados apenas pela crendice popular de que ele tem um tal plano. Não tinha plano nenhum, gente. Plano zero. Qual plano? Jogar com 3 zagueiros, o meio-campo vazio, o time dominado, criando nada, não finalizando nenhuma bola no gol, e depois que toma o gol e vai pro abafa, que aí é uma coisa que o Palmeiras faz bem, jogar na pressão, mas nada muito elaborado. Um jogo meio que aleatório àquela altura, com os jogadores para fazer um enfrentamento com o Flamengo de outro nível. Fazer um enfrentamento jogando bola. E o Palmeiras parecia que não queria jogar, é tudo estratégia da comissão técnica. Ou quem foi que definiu que deveria jogar daquela maneira? Eu entendo que o trabalho desse ano deixa sim a desejar. Uma coisa é você com um elenco limitado chegar na final, chegar em vice-campeonato, a outra é você com um elenco caro, você não ganha. O Flamengo também, em 2023 não ganhou nada, mas chegou na final da Copa do Brasil, chegou ali nas primeiras colocações do Brasileiro, foi para a Libertadores, e daí? Foi uma temporada ruim? Foi sim, aquela do São Paulo, depois que o Tite pegou na reta final, foi uma temporada aquém, só que trocou de técnico em 2 oportunidades. E eu acho que o Palmeiras, desse ano, faz uma temporada aquém e deveria haver, sim, uma grande reflexão interna no clube para definir como seguir e com quem segue. Eu penso dessa forma. E pelo menos discutir quais são as razões pelas quais o time caiu tanto nessa reta final e teve apenas um momento muito fugaz ali de alguns bons jogos em casa, Internacional, Fortaleza e tal, aí fez gols, muita gente se empolgou, achou que era maravilhoso, mas depois o que vimos foi isso aí, gente, com 6 jogos, o Palmeiras perdeu 4. Só fez gols, como disse o Mauro, aí, com as reservas no jogo contra o Grêmio. E perdeu também. É muito pouco. E o futebol apresentado na final foi muito decepcionante, creio eu, para todo torcedor do Palmeiras que esperavam algo mais. Porque ficou toda aquela história antes. Não, está preparando, ele trucou, ele colocou os caras para treinar em São Paulo, não levou para Porto Alegre, vai ser esse time, não vai ser esse time, ele está preparando alguma coisa. Não preparou nada. Não aconteceu nada. Zero, não houve nada. Foi muito ruim mesmo aquilo que o Palmeiras apresentou nessa reta final de temporada até aqui. A única salvação seria o Flamengo dar uma entregada pro Ceará
perder para o Ceará, empatar, e o Palmeiras voltar a ter chance de ser campeão brasileiro. Isso poderia mudar tudo. Isso pode mudar tudo, porque ainda não acabou. Mas fora isso, até aqui, realmente acho muito aquém a temporada, especialmente depois da expectativa criada, dos investimentos feitos e das condições que o Palmeiras oferece ao seu treinador. E eu acho também o seguinte, sempre digo, na linha do que o Felipe Luiz falou, ele agradeceu o fato do Flamengo oferecer a ele a oportunidade que lhe dá. E muita gente fala, não, tem que ter gratidão com o Abel, e ele também tem que ter gratidão com o Palmeiras. Estamos falando dos maiores clubes da América do Sul, que oferece aos seus profissionais ótimas condições de trabalho, bom elenco, toda a condição. Toda a condição que ele não teve no PAOK e certamente tampouco no Braga, que foram os clubes anteriores que treinou. O Palmeiras ofereceu a esse treinador as condições de alcançar o que ele alcançou, remunerando muito bem, dando toda a condição de trabalho. Então acho que isso aí é uma via de mão dupla. Se há gratidão, tem que haver de lado a lado. É como eu vejo. Mas, Mauro, você acha que vale uma reflexão, se você fosse dirigente, até sobre a permanência, ou não? Ou você acha que não tem treinador melhor hoje no mercado para o Palmeiras buscar? Isso que eu pergunto, porque a crítica realmente tem que haver. Até pela final. A final foi ridícula. Mas você acha que tem que ter uma reflexão até sobre a permanência, ou não? Óbvio. É evidente. Eu acho que sim. Claro que sim. Por quê? Qual profissional que é intocável? Você faz um trabalho aquém durante uma temporada. Gente, o Palmeiras esse ano, pô, olha, vamos lá. Perdeu pro Corinthians no Campeonato Paulista. Ah, mas é o Paulistão e tal. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Virou freguês do Corinthians esse ano. Perdeu a final da Libertadores jogando nada. Sequência de derrotas gerou o time da briga pelo Campeonato Brasileiro. O que mais tem que acontecer? Tá bom assim? Claro que não tá bom. Já vai para 2 anos sem ganhar nada, caso não seja campeão brasileiro no próximo domingo. E depende aí de resultados pouco prováveis nesse momento. Eu acho que é uma coisa meio óbvia. No ambiente profissional você vai discutir isso aí. Agora, técnico melhor? Claro que tem técnico melhor. A questão é você identificar o que você quer contratar, o que você pode contratar. Aí vem a questão de quem você pode contratar, né? Você consegue pagar e convencer um cara melhor que ele a vir trabalhar no Brasil? E que tipo de jogo você quer? Que tipo de jogo o Palmeiras quer? Esse é o ponto também, porque eu entendo que esse elenco e a comissão técnica atual não estão em sintonia, pelo menos até agora. Pode ser que no ano que vem, ele continuando, ele consiga tirar mais desses jogadores. Até agora, na minha visão, não tira. Agora, Vamp, você vê como que o futebol é louco, né? Até pouco tempo, o próprio Mauro, ele falou pra mim, você fala que o Flamengo oscila mais que o Palmeiras também oscila. E depois daquele dia, o Palmeiras oscilou de um jeito que ficou 6 jogos agora sem vencer. Só que antes disso, o próprio Mauro lembrou aí, o Palmeiras estava goleando, goleou o Vasco, goleou o Internacional, goleou o Fortaleza. Foram uma série de goleadas onde muita gente falou, mas muita gente dizia, o Palmeiras vai ganhar os 2 títulos, o Palmeiras é favorito. Nossa, eram vários programas onde toda a bancada dizia, Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores, Palmeiras vai ganhar a Libertadores, que é o que o Mauro César diz, que viraliza. Começaram a viralizar todos esses programas, com as bancadas todas dizendo que o Palmeiras ia ser campeão, com o apresentador dizendo que o Palmeiras ia ser campeão, que o momento era do Palmeiras. De repente, acontece uma queda do Palmeiras, acontece uma ascensão pequena do Flamengo, nem foi, nossa, que momento mágico do Flamengo. Eu sempre digo isso. O Flamengo teve um primeiro tempo péssimo contra o Fluminense, teve um primeiro tempo péssimo contra o Sport, tiveram algumas atuações ruins recentes do Flamengo. Só que aí o Flamengo vence o Red Bull Bragantino, né? O Flamengo faz uma boa atuação contra o Atlético Mineiro, mas não consegue a vitória, mas faz uma boa atuação, perdendo muitas chances, e vai para a final, né, da Libertadores com o Palmeiras em queda. E, de repente, tudo muda. Flamengo vence a Libertadores e Flamengo é favorito ao título brasileiro. Por isso que eu digo que o Flamengo não pode acomodar nesse momento. Depois eu quero até saber do Mauro César Pereira, a opinião dele sobre isso. Teve ali a recepção, teve trio elétrico, só que o Flamengo tem uma final
na quarta-feira. É uma final. É um jogo que tem que ir com o time titular, na minha opinião, e que se dane o Mundial de Clubes. Ah, mas vai emendar final do Brasileiro com o Ceará. Tem o Mundial a partir do dia 10. Que se dane o Mundial. O Brasileiro é mais importante. Essa é minha opinião. Agora, Vamp, você sempre diz isso, né? Olha como o futebol é louco. Há pouco tempo, eu mesmo dizia que o momento do Palmeiras era melhor. Eu não dizia, como muitos aí, que o Palmeiras ia ser o campeão da Libertadores. Não. Mas eu dizia que o Palmeiras vivia um momento melhor. Do nada, tudo mudou e o ano pode ser péssimo para o Palmeiras e mil maravilhas para o Flamengo. Ainda bem que você reconhece, né? Que você também muda toda hora, né? Você fala, o programa você fala hoje o Palmeiras é campeão. O Palmeiras é campeão hoje. Se teve o Flamengo jogou modo banana. Esse aqui. Você é bom, eu gosto de você. Gostei que você falou. Eu não sou frouxo. Eu reconheço. Não. Eu reconheço. Quando o Flamengo tropeçava num jogo, no modo banana, vai ser campeão o Palmeiras. E se o Palmeiras perde, aí é o Flamengo. Mentiroso. E se teve um programa que não falou que o Palmeiras ia ser campeão, era esse. Você é mentiroso. Você é do dia. Eu aposto 10 mil contigo que eu não falei que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores. Você quer pegar essa? Não, você fala todo 10 dia. mil. 10 mil. 10 mil, não sei de onde é que tá, que você não lembra. Você nem lembra de nada, você mesmo fala não, Palmeiras campeão da Libertadores, não, eu nunca você falei. É do dia. Você fala, se for pra não falar do dia, eu não gosto de falar lá pra frente. Esse programa... Você viu como deu certo? Que você ficou quietinho quando você falou Peñarol é um lixo. Flamengo tomou taca. Olímpia já passamos. Flamengo tomou taca. Agora que você ficou mansinho, não falou nada, deu certo. Deu certo, até me surpreendi. Pô, vê se o ano que vem vai ter Libertadores, vê se você fala. Já passamos. Ah, você viu? Beirou com o Estudiantes. Beirou o LDU. Não, o LDU não é nada. O LDU sapecou o Palmeiras lá em cima. Ele falou, que altitude. Vai passar já. Ah, o Flamengo, Estudiantes. Ah, passamos. Viu como você ficou quietinho e as coisas deu certo? Espere nas vitórias, é isso que eu falo. Mas é aquilo, eu comecei a pegar igual você. Quem anda com porco, o farelo come. Quem anda com laranja podre vai ficar podre também. Andando com você. Tem que ser o dia mesmo, tio, que é o dia. O programa é hoje, tem que dar audiência hoje. Que se dane o passado, lógico, que se venha o futuro. Nada é hoje, não o programa não é hoje. Quem é campeão hoje é o Flamengo, então é isso aí. Eu vou começar a fazer um programa igual a você. Anda com você, tem que ser igual a você. Que negócio de esperar 38 rodadas? Não. Não, que esperar 38... Igual apresentador, não, vou esperar 38 rodadas, eu vou falar naquele dia mesmo, vai ter calma. Se o campeonato acabasse hoje na 38ª rodada, o campeão vai ser... Aí é fácil. Não, mas isso ninguém pode negar do Pilhado. Ele bota a cara pra bater mesmo, mas esquece, mas faz parte do jogo, né? Enfim, e de novo, e só para deixar muito claro, da minha parte, aqui estou falando como analista e como palmeirense também, pretendo que no começo da temporada Abel Ferreira continue como treinador. Ponto. Isto colocado, ele merece ser criticado pelo que está acontecendo, pelo elenco mais caro da história do Palmeiras, e como ele mesmo diz, e aí tem que ser mais cobrado, é o elenco que ele se identifica mais, o elenco que ele melhor montou, e aí tem uma outra discussão, que até, indo para um outro patamar estratosférico, vou falar do maior treinador que eu vi no futebol, que é o Pepe Guardiola, eu discuto a capacidade de selecionador do Guardiola, e tem alguns grandes selecionadores de seleção, ou mesmo de clube, o Vampeta também sabe muito melhor que a gente, que são bons para escolher nomes, não necessariamente para orientá-los. E tem treinador que pega quem tiver e faz o time render mais do que pode, do que sabe. E era o caso do Tele Santana, que para mim é o maior treinador da história do futebol brasileiro, porque era um grande selecionador e também um grande gestor e trabalhava. O time nota 7 jogava 9,5 com o Tele Santana. Mas voltando ao caso do Abel, ele pode e deve ser cobrado. Estou com o Mauro nessa questão também em relação a qualquer profissional, a gente também. Não é porque você ganha um monte de coisa, tá bem, o pessoal te reconhece no aspecto positivo e tal, que você fala... Eu acho uma frase odiosa da humanidade, sobretudo no Brasil e no futebol brasileiro, assim, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Não, cara, você tem que continuar provando. Você não vive só de história. Também é ainda, para mim, mais deplorável essa coisa de quem vive de passado é museu. Não, quem vive de passado é quem tem história e que tem que se respeitar. E a
história do Abel é brilhante. Ele, inclusive, substitui, para mim, até então, o maior treinador da história do Palmeiras, que, para o meu gosto, era o Luxemburgo. O Abel o supera, com estilos completamente distintos. Eu achava que ali não dava mais para o Luxemburgo, mas agora o Abel eu mal conhecia. Quando o Palmeiras anunciou o Abel, eu falei, pô, será que era o caso? E está sendo o caso. Eu prefiro o Miguel Ángel Ramírez, a gente conversava com o Vampeta, que durou 100 dias no Internacional. O Abel é campeão da primeira Libertadores, ele faz 7 jogos, o Luxemburgo faz 6. Sim, o que não se pode tirar... e tem mais o do Cebola. Então, aliás, não se pode tirar o mérito do Vanderlei também. Assim como, evidentemente, o maior time que eu vi neste século, o Flamengo do Jorge Jesus, tem passagem em jogos com o Abel. É claro que o Flamengo, muito provavelmente não seria campeão com o Abel Braga, mas o Abel Braga faz parte da campanha. Você pode chegar lá e arrancarem o Lenin, como fizeram na União Soviética das imagens. Faz parte, né? Eu acho que não teria sido campeão. Como agora, lamentavelmente, perdemos um dos caras mais legais do futebol brasileiro, o Otacílio Gonçalves, o Chapinha. Talvez o Palmeiras não saísse da fila contra o Corinthians com ele como treinador. Mas quando chega o Luxemburgo em 16 de abril de 93 e menos de 2 meses depois ganha de 4-0 do Corinthians na final, o Palmeiras sai da fila de 16 anos. É claro que muito daquela conquista passa pelo Luxemburgo, mas passa pelo Otacílio. Como o Flamengo, por exemplo, em 87 ganhou a Copa União, começou com o Cláudio Garcia. Não, acho que 87 não, foi o Carlinhos que foi, mas agora não lembro se era o Cláudio Garcia em 83 ou 87, acho que 87. Enfim, tem passagens que você merece, os caras participam da campanha. Como o Filipão, 100% em 2002 no Brasil Penta, e o Vampeta estava lá, quem classificou o Brasil ainda que a duras penas e bolas foi o Luxemburgo, foi o Candinho naquele jogo em Maracaibo contra a Venezuela, o Emerson Leão e, claro, o Filipão. Foram 4 treinadores para 18 jogos eliminatórios. Faz tudo parte do contexto. Mas eu só quero também reiterar que são 2 anos abaixo do potencial até pelo nível de investimento, mas o Palmeiras ganhou o Tri-Paulista. Quer dizer, ele não é que não ganhou nada, ele ganhou o Tri-Paulista. Sim, os estaduais não são mais a mesma coisa, mas faz parte. Pelo nível de investimento, ok, mas para um time que perdeu o Estevão, mal comparando, ou bem comparando, é como o Flamengo perdeu a Arrascaeta, embora o Flamengo tenha perdido o Gerson, o Wesley, mas trouxe excelentes contratações antes e, sobretudo, depois. O Palmeiras perdeu o Richard Rios, que era o melhor da equipe. Fala, Pilhar. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Pode concluir, obrigado, Mauro. E rapidinho, obrigado, Pilhado. E assim, então o Palmeiras perdeu jogadores importantes, fez a mais importante, mais severa e entendo até pelo timing necessária reformulação e conseguiu resultados, se não melhores do que encomenda, resultados esperados, ou seja, um vice de Libertadores perdendo para o maior campeão da história, que é o Flamengo, no jogo que a gente está falando de Lima e vai falar eternamente, deverá ser o vice-campeão brasileiro para um grande Flamengo também, campeão da América e do Brasil, como foi brilhantemente o Botafogo ano passado também. E, de novo, reiterar, assim, é abaixo da expectativa, Abel merece ser criticado? Todo mundo merece. Abel, Leila, Anderson, jogadores, ok. Mas daí troca o Abel? Eu acho que não. Primeiro, por não ver um nome disponível. E segundo, pelo potencial que ele tem, pela vontade, pela fibra, por muitos erros dele dentro e fora de campo, como qualquer outro. Mas, para mim, é o maior treinador da história de um clube que tem os títulos e que tem história e que continua fazendo essa história e com nível de investimento e austeridade administrativa do Palmeiras. Eu não trocaria o Abel, mas critico o Abel, critico ainda mais a Leila, sobretudo que vier com esse papo de terceiro mandato que a gente deixa para lá, e foi deplorável falar isso na semana, ou pelo menos insinuar isso para a ESPN, e segue o jogo, como segue o Flamengo brilhante campeão. E quero reiterar o que eu falei ontem no Canelada aqui na Jovem Pan. Nunca na história da Libertadores, desde 1960, à exceção de Avejaneda e com o mesmo clube de 71 a 70, perdão, de 72 a 75, o Independiente de Avejaneda, nenhuma cidade ganhou 4 Libertadores consecutivas como Rio de Janeiro. 22 Flamengo, 25 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo, com 3 clubes distintos. Então, para quem diz que só São Paulo que faz as coisas, que é organizado, tá aí mais uma prova cabal que tem muito jogo e tem o jogo histórico do Rio, a primeira cidade do Brasil e a segunda na história da Libertadores desde 60 a ter 4 campeões consecutivos e o que eu acho até mais importante, 3 clubes distintos.